Que coceira da garganta. Então vamos lá. Romanos, capítulo 12. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos, e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Porque, assim como em um só corpo temos muitas partes, e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é o dom de servir, então devemos servir. Se é o de ensinar, então ensinemos. Se é o dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Amem uns aos outros com o amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor. Que a esperança que vocês têm os mantenha alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm e recebam os estrangeiros nas suas casas. Peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Sim, peçam que Ele abençoe e não que amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham por todos o mesmo cuidado. Não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes. Que nenhum de vocês fique pensando que é sábio. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixem que seja Deus quem dê o castigo. Pois as Escrituras Sagradas dizem: eu me vingarei, eu acertarei contas com eles, diz o Senhor.
mas façam como dizem as Escrituras. Se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água. Porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Bom dia a todos. Bom dia, Alessandro. Bom dia, Fábio. Bom dia, Cris. Bom dia a todos. Então, hoje nós vamos estudar fazer o estudo de Romanos 12, né? Esse Romanos 12, ele fala de sacrifícios vivos, né? E muito lindo esse capítulo maravilhoso, né? E esse capítulo, ele fala... Romanos 12, ele é um capítulo muito importante na Bíblia. E ele oferece uma orientação bem prática, assim, para nossas vidas, né? Enfim, para viver uma vida que agrada ao Senhor. Deixa eu fechar aqui. O povo já acordou cedo aqui. Então, esse capítulo é muito importante, né? Porque ele nos orienta, né? Ele faz orientações práticas para a gente viver uma vida que agrada ao Senhor. E esse estudo bíblico, ele destaca também ensinamentos muito importantes para a nossa vida. E um primeiro deles aqui é a rendição e a renovação da nossa mente, que é o versículo 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se moldem, né, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita de Deus. Às vezes a gente fala esse versículo, né? Irmãos, renova sua mente para que você seja capaz de experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, né? Então, assim, a gente às vezes fala com as pessoas isso, né? Que a gente tem que estar sempre renovando as nossas mentes, né? Transformando as nossas mentes, tirando os pensamentos negativos, pensando positivo, fazendo a visão positiva de futuro. Isso também é uma renovação de mente. Mas Paulo aqui, ele está exortando, né? Nos exortando a oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo a Deus. E não se conformar com os padrões deste mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. Então, o que Paulo está pedindo aqui, né? Ele está rogando pelas misericórdias de Deus, é que a gente se ofereça como sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus. E este é um culto racional, né? Sendo um culto racional a Deus. Ele não quer que a gente se ofereça a Deus, não por emoção, não porque alguém falou, alguém pediu, não. Esse culto tem que ser um culto racional. E nós devemos entregar, né, toda a nossa vida a Deus, nos consagrar a Ele, né, em todos os aspectos. E isso inclui a nossa mente também, né, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. E que precisamos sempre estar renovando as nossas mentes, né? Renovando, como que a gente renova a nossa mente? A gente renova a nossa mente com a palavra de Deus. Quando a gente permite, né, que ela molde a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, e nos afasta cada vez mais dos valores e dos padrões, né, do mundo. Então, quando a gente estuda a palavra do Senhor, né, quando a gente
quando, até mesmo a Era já falou, né, naquele videozinho, quando a gente começa a estudar a palavra, a gente vai começando, né, a ter mudanças, né? A gente vai começando a ter mudança nas atitudes, né? Nos pensamentos. Então é isso que Paulo está pedindo aí, que Paulo está rogando, né? Então, a partir do momento que a gente lê a Bíblia, a gente vai mudando, a gente vai melhorando, a gente vai nos capacitando, a gente vai nos diminuindo, né? Então, a gente vai entregando a nossa vida ao Senhor e nos consagrando, né? Em todos os aspectos. A gente quer fazer a vontade de Deus, a gente quer renovar a nossa mente, a gente deseja isso do fundo do nosso coração. A gente quer que o Senhor nos molde, né? Que Ele nos permita viver, né? Diante da palavra de Deus, né? Viver transformado pela renovação da nossa mente. Alguém quer comentar esse versículo? 1 e 2? Deixa eu comentar aqui, né? Que aqui tem uma aplicação na Bíblia, e aqui fala o seguinte, né? Que esse versículo, né? O 2, que a gente hoje vê, que ele mostra que Deus tem um plano em mente para nós. E a vontade dele para nós é boa, agradável e perfeita. Mas a gente precisa renovar completamente a nossa mente antes que possamos experimentar as coisas boas que Deus planejou. E renovamos nossa mente e obtemos novas atitudes e novas ideias estudando a palavra de Deus. A sua palavra é a verdade, né? Isso fala lá em João 17:17, que ela até coloca aqui essa referência. E uma coisa, assim, que eu percebo muito é que, assim, a gente consegue mudar por força de vontade nossa, sozinha, mas é difícil, né? Então, assim, a gente pode ir pela força do braço, ou a gente pode ir pela graça, né? E eu vejo que, assim, quando a gente realmente está nessa conexão e a gente pede para que Deus nos transforme, né? A gente tem uma transformação verdadeira, porque quantas vezes a gente tenta mudar algo e a gente não consegue, porque realmente a gente tem muita coisa que a gente não tem capacidade para fazer, que a gente não dá conta, que é difícil, mas se a gente realmente entrega a Ele, né? Fala, eu não tô dando conta disso aqui, me ajuda a resolver esse BO, não consigo mudar isso na minha vida, né? Então a gente, é isso que eu sempre fico observando, sabe? Eu estou indo pela força do meu braço, ou eu estou conseguindo ir pela graça, né? De uma forma que as coisas realmente mudem verdadeiramente, porque eu vejo que, assim, a transformação verdadeira, quando vem do Senhor, é outra coisa, né? Realmente a gente é transformado por completo. E esse é um versículo que, assim, acho que a gente tem que... É aquele que a gente tem que ter de cor, declarar, né? Sempre declarar, realmente. E é isso que eu queria comentar. Pode continuar aí, ó. Amém. É quando Pablo fala, né, Mayara, que a gente deve renovar a nossa mente, que a gente deve ir para novos lugares, né? Novas pessoas, novos caminhos. Isso aí também é renovar a nossa mente também, né? A gente não ficar ali no mesmo, né? A gente sempre buscar coisas novas, né? Eu Com acho que assim, a certeza. gente tem que realmente experimentar as coisas boas, né? Que Deus planejou para nós. Mas para a gente experimentar isso, a gente tem que sair do nosso local ali, da nossa zona de conforto, né? Com certeza. Aí o próximo aí a gente vai falar sobre os dons espirituais e o serviço no corpo de Cristo, que é o versículo de 3 a 8. Então aqui está falando, por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todas as mesmas funções, assim também em Cristo nós que somos muitos formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons
de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Então a gente aqui vê, né, vários dons que o Senhor nos dá no serviço e no corpo de Cristo. Cada um de nós, né, nós somos a igreja, né? E cada um de nós é como se fosse um membro, né? Cada um de nós tem um corpo com muitos membros. E esses membros, eles não exercem todos a mesma função. Então, um tem a função de profetizar, um tem o dom de profetizar, o outro tem o dom de servir, o outro tem o dom de ensinar, o outro tem o dom de dar ânimo, o outro tem o dom de dar motivação. E é assim que nós vamos colaborando, né, com o corpo de Cristo, com o serviço do corpo de Cristo. E Paulo aqui ele nos ensina que cada crente ele recebe dons espirituais e que devemos usá-los para edificar e servir uns aos outros. Então, o que você está fazendo com o seu dom, né? Você está contribuindo com o corpo de Cristo? Você está usando os seus dons espirituais em serviço do corpo de Cristo? Então, fica essa reflexão para nós hoje, né? Se você tem o dom de servir, se você tem o dom de ensinar, ensine. Né? Se você tem o dom de amar, se você tem o dom de dar ânimo ao outro, todos nós temos um dom. E nós devemos usá-lo, né, para o serviço no corpo de Cristo. Nós devemos reconhecer os nossos dons e desenvolver eles, porque Deus já nos deu esses dons, né? E a gente tem que buscar usá-los para abençoar e fortalecer a comunidade cristã onde a gente vive, né? O corpo de Cristo. E isso envolve também cooperação, né? Envolve humildade, reconhecendo que nós somos membros independentes, né? Interdependentes do corpo de Cristo. E cada um com um papel valioso a desempenhar. Então a gente tem que realmente ser o que Deus nos chamou para ser, o que Deus te chamou para fazer, o que Deus te chamou para você contribuir. Como você pode contribuir na casa de Deus, né? Você pode imaginar uma igreja onde todos façam a mesma coisa e tenham os mesmos dons? Isso não seria muito empolgante, né? Então a palavra de Deus ela nos ensina que há diferentes dons e funções dentro da igreja. E aqui em Romanos 12 nos lembra, né, que nós devemos usar esses dons que nos foram dados, unidos com o corpo em Cristo. Então que a gente possa hoje, né, pedir a Deus para revelar esses dons, se você ainda não conhece, se você ainda não tem. Se você ainda não tem esses dons, se você ainda não exerce esses dons, peça a Deus para te revelar e para lhe ensinar como você pode usar, como você pode contribuir contribuir para ser um membro do corpo de Cristo. Então, cada um de nós tem um dom especial que Deus nos deu, né? Esse final de semana, a igreja que eu participo, ela tem um trabalho muito, na verdade, assim, eu estava em uma igreja que era bem agitada, que tinha muitas atividades, né? E eu tô nessa igreja agora tem uns 5 anos, só que eu sou muito de servir. Eu tenho o dom de servir. Eu gosto muito de servir na casa do Senhor. E lá nessa igreja eu tô muito parada. Tem uns 5 anos, assim, que eu tô sem fazer nada. Então, eu sou diaconisa. Na outra igreja que eu participava, eu era diaconisa, né? Eu sou, né? Que a gente não deixa de ser quando a gente recebe um cargo. E aí, eu ajudava em tudo na igreja, né?
Desde a escola bíblica dominical, eventos na igreja, tudo eu participava e tava aquela... Na verdade, era muito serviço, né? E aí eu passei para essa igreja. Tem uns 5 anos que eu tô nessa igreja, mas eu tô assim, no banco, praticamente, assim, né? Não faço nada. Ajudo as irmãs, ajudo quando precisam de mim, mas assim, não presto os meus serviços. Aí, semana retrasada, aí eu falei assim, eu fui num culto, em uma outra igreja, né? Que eu até falei com vocês aqui, de uma pastora maravilhosa, uma pastora, uma bênção, uma bênção mesmo. Aí eu fiquei com muita vontade de levar ela na igreja, né? Falei, gente, como é que eu vou fazer para poder levar essa pastora na igreja? Aí eu peguei e falei lá com a líder das mulheres. Falei, vamos fazer um culto de mulheres aqui, vamos. Eu tenho uma pastora para convidar. Aí ela, tipo assim, já estamos em junho, não teve nenhuma reunião de mulheres. Nenhuma. Desde as férias, né? Que o pessoal fica nas férias de março, de abril, de fevereiro, e já estamos na metade do ano e nada. Aí eu falei, vamos fazer um culto legal, vamos convidar essa pastora. Aí ela falou, vamos. Isso foi em uma semana. Aí eu falei, ó, pode deixar que eu organizo tudo. Aí ela, tá bom, Flávio. Aí só pediu permissão lá ao pastor, né, claro, pra gente poder trazer uma pastora. Aí ele concordou. Aí eu peguei, fiz o, fiz o cardzinho no Canva, convidei a pastora aceitou, e de uma semana, assim, foi uma correria. Eu convidando gente e colocando. E eu ainda. Eu que administro o Instagram da igreja, né? Aí comecei a colocar lá e convidar as pessoas e fiz um movimentozinho, né? Gente, mas foi lindo. Foi sexta-feira o culto. Mas foi lindo, 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 maravilhoso. Deu muitas mulheres. A igreja lotou de mulheres. Eu fiz tipo um chá de mulheres, né? E aí eu organizei esse chá e pedi para as irmãs levar lanche e tal, e foi maravilhoso. Foi assim, ó, perfeito. E a pastora, a gente não deu tema, né? Falando, ó, deixa o Espírito Santo te usar. E a pastora falou de uma mensagem maravilhosa, uma mensagem de Débora, que Débora se posicionou. Aí ela falou que ali na igreja tinha muitas Déboras, né, que estavam sentadas, que estavam tipo adormecidas, né? E pediu para posicionar. Então, gente, foi maravilhoso. Então, assim, olha só, a gente tem que usar, eu nem sabia dessa palavra, hoje, claro que a gente já leu várias vezes, né, Romanos 12, mas assim, você vê que você tem os seus dons, você quer usar, mas às vezes fica ali, né, esperando. Quando você toma uma decisão, quando você toma uma ação, né, uma atitude, você tem uma atitude, acontece. Olha que o culto foi lindo, foi maravilhoso, deu muita gente. A gente convidou várias pessoas. Então, assim, Deus quer isso. Deus quer que a gente movimenta, né? Deus quer que a gente se movimenta, que a gente saia do lugar, né? Que a gente renove a nossa mente, né? E para quê? Para quê? Para que a gente seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, assim, eu vi muito Deus realmente bradou ali naquele lugar. Usou a pastora, uma palavra poderosa. E quer dizer, se eu tivesse ali ficado só na vontade, eu queria tanto trazer a pastora aqui, mas como eu não sou a líder das mulheres, né, eu vou ficar aqui no meu cantinho quietinha. Mas não, eu fui lá, instiguei. Eu fui lá, é porque eu sou assim, eu sou muito. Às vezes não é que eu tenha. Eu tenho um pouco desse dom de liderança também, né? Então, assim, quando eu vejo que tem uma coisa parada, eu mesmo, eu entro na frente, né? Vou fazer acontecer, porque eu acho que Deus gosta disso, né? De ousadia. Então, assim, que sejamos mais ousados, né? Que sejamos mais ousados e que a gente pratique realmente os dons que Deus nos deu. Tem alguém querendo comentar sobre isso? Sobre os dons espirituais? Só uma coisa aqui que eu queria comentar, né? Às vezes a gente pensa assim, não, mas eu não tenho dom.
né? Parece que só os outros que têm algum dom, que tem alguma coisa de boa, parece que a gente não tem nada. E tem, todo mundo tem, né? O Pablo fala muito disso, né? Todo mundo vai ter algum dom, vai ter alguma coisa especial que Deus colocou, vai ter um talento. E às vezes quando a gente não tá conseguindo enxergar, a gente, essa que é o que você comentou aqui, né? Que a gente peça para Deus revelar, né? Pedir revelação, porque dom todo mundo tem, um talento todo mundo tem. Só que aí a gente tem que observar o que a gente está fazendo com os talentos, né? Igual aquela a parábola dos talentos, né? É, Que a gente até já viu, acho que a gente já viu, né? A parábola, acho que a gente viu lá na sim. leitura lá dos evangelhos, né? Então, assim, quem a gente está sendo, né? Se a gente for pensar naquela parábola, aquele que pega o talento em terra, às vezes você tem um talento, tá bom, um talentinho, mas o que você faz com esse um talento em terra? Ou você multiplica, né? Que a gente viu lá essa analogia da parábola, aquele que enterrou, aquele que conseguiu multiplicar, e acho que era em 5 vezes, outro em 10 vezes. Enfim, quem somos nós, né? A gente está enterrando, está multiplicando, a gente acha que a gente não tem talento nenhum, não tem dom nenhum, mas se a gente acha que não tem, a gente pode ter a convicção, a certeza que a gente tem sim. A gente tem, então, pedir, se está com dificuldade de encontrar revelação, né? Que realmente a gente possa descobrir qual é esse dom e usar para servir, né? Porque afinal a gente já viu aqui na palavra que maior é o que serve, né? Jesus veio aqui, ele fala, eu não vim aqui para ser servido, mas para servir. Então, que a gente possa seguir esse exemplo, né? De encontrar o que a gente é de bom e servir o próximo com isso, né? O próximo aí, os próximos capítulos, de 9 a 13, fala do amor genuíno, né? E da prática da bondade, né? Então, aqui, o 9 aqui. O amor deve ser sincero, odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Então, a gente vê aqui, né, que, como você falou também, não é honrar, né? Você tem que praticar a sua honra, honrar com os seus dons, né, e talentos. Então, prefira dar honra aos outros mais do que a si próprio. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito e sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. E aqui o 13, compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades e pratiquem a hospitalidade. Então aqui Paulo está falando da importância desse amor verdadeiro, né? E ele também está exortando, né? Ele está exortando a gente a praticar a bondade, a compartilhar, a ser compassivo, né? A ser hospitaleiro. Então aqui nós devemos amar uns aos outros, sinceramente, né? Demonstrando bondade, compaixão. Isso a gente tem que fazer diariamente, né? Isso inclui também ser atencioso, ser generoso, ser acolhedor para com os outros e buscar oportunidades, né? De servir, de abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Então aqui ele está pedindo, compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades e pratiquem a hospitalidade. Então o pastor sempre fala lá com a gente tem que, tipo assim, se você tiver que ajudem primeiro os da casa, né? O da família de Deus, né? O da sua igreja ali, né? Da sua comunidade cristã. Ele sempre fala assim. Então, às vezes, a gente ajuda tantas pessoas, ou dá até mesmo uma palavra, mas a gente não olha para o nosso lado, né? Então, na nossa própria igreja, na nossa própria comunidade, pode ser que tenha alguém necessitando, né? Pode ser que tenha alguém ali com necessidade de uma palavra, necessidade de ajuda mesmo. E aqui ele está falando que a gente compartilhe com os santos em suas necessidades e pratique a hospitalidade.
Então, isso aí é uma oportunidade para a gente servir e abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Alguém quer comentar esses versículos? Do 9 ao 13, que fala do amor, né? Que o amor deve ser sincero. Aqui na Bíblia tem uma palavra que fala assim: faça um ditado, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Então, como cristão, nós precisamos viver segundo os princípios que se encontram na palavra de Deus, né? E aqui em Romanos 9, né, nos dá princípios práticos para a gente viver uma vida cristã que agrada ao Senhor. Então a gente tem que ler essa passagem e se identificar, né? Quais as áreas da sua vida onde você precisa colocar algum desses princípios em prática. Então seja determinado, né, quanto a fazer esses princípios um estilo de vida, né? Peça ao Espírito Santo para te ajudar, né, a fazer isso. Então aí você verá, né, por si mesmo, que ao viver assim, o bem vencerá o mal. Então, chorem com os que choram, né? Aqui tá falando, na palavra tá falando pra gente compartilhar o que você tem com os santos. Compartilhe e pratique a hospitalidade. Quer falar, Mayara? Cris, alguém quer comentar? Não, acho que não. Agora aqui, assim, é que esse capítulo, gente, é tão maravilhoso. Eu gostei muito do capítulo 8 e esse aqui também, nossa, é poderoso. O Romanos 12 é maravilhoso. Nossa, muito maravilhoso. E aqui é bem assim, é bem o que eu falei, são dicas práticas mesmo, né? É. Dicas práticas aqui no versículo 9, o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Depois ali ele falando sobre da gente retribuir o mal com o bem, né? Não, o 17, não retribuam a ninguém o mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Deixa eu até colocar aqui no vídeo, que é bom para acompanhar, né? E aí aqui ele dá essa instrução ao seu inimigo quando tiver fome, dê de comer, né? Se tiver sede, dê de beber, faça isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença pelo o mal com o bem. E isso é tão maravilhoso que, assim, às vezes, se você pega uma pessoa que está te fazendo mal e você retribui com o bem, a pessoa se sente envergonhada. Até, assim, no trabalho, às vezes o cliente está estressado, é mal educado com você, a tendência nossa é o quê? Ir lá e devolver a resposta na mesma moeda, né? E eu sempre falo para as meninas no trabalho, a pessoa veio com ignorância, aí que você vai ser mais educada. E é tão impressionante como isso funciona, porque a pessoa se sente tão envergonhada, e aí você muda o jogo. Então, assim, aqui eu vejo que esse capítulo é um capítulo muito que a gente tem que ler, reler, e a gente colocar em prática mesmo, É. porque isso aqui deixa a nossa vida mais leve, facilita a nossa vida, sabe? Não vamos ficar entrando em briga de bobeira, vamos seguir esses conselhos que realmente tudo se torna mais simples. Muito maravilhoso. E acho que é isso. Então, aqui, vamos lá, vamos continuar só rapidinho aqui. Então, a gente deve, né, viver também em harmonia, né, aí no capítulo do 16 ao 18, né, fala disso, né, que a gente deve ter ter uma mesma atitude uns para os outros, né, não sejam orgulhosos, mas sejam dispostos a associar a pessoas de posição inferior, não sejam sábios aos seus próprios olhos, e não retribua o mal por mal, né, a ninguém mal por mal. Então, aqui ele está falando, né, para a gente buscar harmonia e paz com todos, né, evitando a arrogância e cultivando uma atitude de humildade. Então, ele fala também sobre, no 14, no 21 aqui, ele nos encoraja também a responder ao mal com o bem, né,
a abençoar aqueles que nos perseguem e a não retribuir o mal com o mal. Nós devemos buscar essa reconciliação, né, e o perdão. Mesmo quando somos tratados injustamente, nós devemos superar a tentação de buscar a vingança, né? Ou até mesmo responder de forma agressiva. Em vez disso, responder com mansidão, com amor, com benevolência. A gente tem que refletir, né, o caráter de Cristo, né? Amar com o amor de Jesus. Será que a gente está refletindo o caráter de Cristo, né? Tem uma música que fala que você é o espelho, né? Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Então, assim, a gente está refletindo o caráter de Cristo. Então, esse versículo aí, ele fala isso, né? Para a gente refletir, para a gente ser como Jesus, né? Tentar, né? Às vezes que fala que quem tenta não consegue, mas que a gente possa cada dia viver o Evangelho e buscar aplicar em nossas vidas. E aí no capítulo seguinte, né, que fala viver em harmonia e paz, né? Que Paulo ele está exortando também os crentes a buscarem a harmonia e a paz com todos. E evitando a arrogância e cultivando uma atitude de humildade, né? Então, o que ele fala, façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem se vingar, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito, minha é a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Então, aqui, né, ele fala que nós devemos buscar a unidade e a paz entre os irmãos, né? Onde há unidade, Deus ordena a bênção, né? Então, a gente tem que evitar divisões, conflitos desnecessários. Isso também requer disposição para ouvir e valorizar os outros, né? Requer humildade. E a gente tem que buscar cada dia, né, a paz que excede todo entendimento. E essa paz que nos reconcilia com Deus, né? E com os nossos relacionamentos também, né? Então, aqui, né, resumindo esse capítulo 12 aqui, né, que fala, Paulo, ele nos encoraja a não tentar dar o troco pelo que as pessoas não nos fizeram, né, deixar isso nas mãos de Deus. E aqui, esse capítulo todo de Romanos 12, Paulo, ele nos orienta aqui a viver uma vida que honre ao Senhor em todas as áreas, né, e nós devemos nos render a Ele, né, render a nossa vida a Ele, renovar nossa mente, utilizar os nossos dons, né, que nos foram dados para servir o corpo de Cristo. Demonstrar também, né, um amor genuíno, a bondade, né, praticar a bondade, praticar a misericórdia, vencer o mal com o bem, né, e buscar a harmonia e a paz com todos. E, pela graça de Deus, né, que possamos aplicar também esses princípios em nossas vidas, né, diária. E ser testemunha viva, né, de Cristo aqui na terra, né, refletir o caráter de Cristo. Ser testemunha viva do amor de Cristo ao mundo, né, e ao nosso redor. Então, que possamos, né, a cada dia superar, né, as nossas tentações diárias, né, e buscar viver esses princípios e honrar a Deus com nossas vidas, em todas as áreas, né. Todas as áreas das nossas vidas a gente tem que honrar o Senhor e nos render a Ele, né, renovando. Se a gente renovar a nossa mente todos os dias, a gente tem chance, né, de ter aqui, ó, com a renovação, transformando pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a partir do momento que a gente toma essa decisão, que a gente toma essa atitude de renovar a nossa mente, né, de estar buscando o Senhor, buscando sabedoria, buscando discernimento na palavra, nós vamos ser capazes de experimentar e comprovar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nossas vidas. Amém?
Cris, você pode contribuir aí e orar no final. Muito bom dia, meninos e meninos. Louvado seja Deus, que texto curioso, né, gente? Romanos é coisa linda que o Senhor faz. E desde os primeiros versículos já vem falando sobre renovar, né? E quando fala sobre nós temos esse renovo nós temos que buscar ele direto do trono. Temos que buscar mesmo no Senhor. Então, que Deus continue abençoando a sua vida, viu, irmã Flávia? Amém. Poderosamente. Que Deus possa continuar lhe usando. Que a irmã venha ter sempre esse despertar do Senhor. É um dos versículos que nós usamos ali juntamente com a irmã Daniela Ferreira, né? Porque é que é para a gente não nos conformar com o padrão desse mundo, com o que o mundo tem nos oferecido, com o que o mundo tem realmente aí de portas escancaradas mesmo, né? Mostrado para essa geração, dizendo que é fácil, que é bom, né? Porque como normalmente eu digo, o pecado ele não é ruim. Não, o pecado não é ruim, meus amados. É gostoso. Mas sabe o que é ruim? O salário dele, a consequência dele, aquilo que você vai pagar depois. Isso sim, isso é muito pesado. Então que nós vamos não nos conformar com padrões, com tudo isso que está aí. Não nos conformar, não nos acomodar com tudo isso. Mas vamos nos deixar, vamos nos entregar nas mãos daquele que pode transformar dia após dia nossa mente. E sempre entendendo que tem coisas que tá no nosso subconsciente que precisa ser mudado, como geração eleita, geração escolhida do Senhor, que muitas das vezes nós não conseguimos sozinhos, mas que o Senhor tem capacitado os servos dele para estar nos ajudando a nos destravar, ajudando realmente a gente sair daquela posição de mesmice, daquela posição onde a gente se travou na infância, onde a gente se travou na adolescência, onde nos travaram, né? Porque muitas das vezes os pais nos travou foi sem querer. Eles não sabiam. Pastor nos travou, líderes na escola, professores nos travaram. Eles não sabiam e nós estamos lá travados sem conseguir prosperar. Nós precisamos de ajuda de profissionais que Deus tem capacitado dentro dessa geração para nós sairmos dessa e sermos pessoas diferentes. E sermos realmente cumprindo com toda a autoridade do céu o chamado pelo qual nós fomos chamados. Eu fiquei muito feliz por ouvir o testemunho da irmã Flávia, por colocar, né, aqui diante de nós esse chamado, esse depoimento. Foi muito lindo. Isso é motivador, né? De dizer assim, olha, consegui, foi luta, mas o Senhor bradou, o Senhor trouxe. Isso é muito lindo, irmã Flávia, louvado seja Deus, viu? Peço oração pela minha vida, já faz alguns dias que estou numa gripe, assim, São Paulo está muito frio, mas o Senhor tem cuidado, né? Ele tem falado, tem cuidado, então louvado seja Deus por isso. Então que a palavra do Senhor, ela venha realmente fazer efeito de forma linda e gloriosa em nossas vidas neste dia, que ao começar essa semana nós venhamos ter entendimento mais e mais como é maravilhoso entregarmos sempre todos os nossos problemas, todas as nossas necessidades nas mãos do Senhor.
porque nós precisamos experimentar, irmãos, precisamos, né? Então vamos estar orando? Mandei Louvado uma seja fotinha aí para Deus. vocês, viu? Tá. Precisamos experimentar qual é a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Vivemos ela, precisamos experimentar. Louvado seja Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, exaltado, glorificado, seja o teu nome para sempre. Nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez nesta manhã, porque a tua misericórdia mais uma vez nos alcançou. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela salvação gratuita. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado, Senhor, por tudo que és e por tudo que hás de fazer. Fica conosco para sempre. Vai de encontro os teus pequeninos, Senhor, que passaram esta noite, muitas vezes no relento, no frio. Oh, Senhor, tenha misericórdia. Tenha misericórdia de nós vivendo, Senhor, nesta geração. Vem transformar-nos, ó Deus, o nosso entendimento. Vem transformar, Senhor, e que nós venhamos em ter a cada dia, Senhor, aleluias, esse discernimento da tua palavra. Obrigada por cada família aqui representada nesta sala, nesta manhã, que aonde eles estiverem, Senhor, que tu venha cobrir com o teu sangue, que tu venha, Senhor Jesus, derramar bênçãos incomparáveis. Sim, Senhor, faz assim. Aquilo que eles têm buscado, Senhor, nesta sala de oração, que eles possam receber e possam dar testemunho do Deus a qual tu és, o Deus a qual tu tens sido, Senhor, sobre nós. Visita, meu Deus. Eu não conheço a necessidade deles, mas tu conhece. Tu és o Deus que anda com eles, que vive com ele. Com eles, Senhor, vá de encontro a cada necessidade, a cada problema. Ah, Senhor, a cada aflição do coração, a cada necessidade, Senhor. Vai, Senhor, em cada lar, em cada família. Vai, Senhor, em todas as áreas da sua vida, financeira, espiritual, emocional, nos seus trabalhos, Senhor, vai cuidando. Vai bradando com o teu Espírito Santo. Vai movendo as coisas dos lugares, Senhor. Oh, Jesus querido, vai assim, Senhor, com o teu Espírito Santo. Vai, Senhor Jesus, movendo as águas, ó Pai querido. Fica conosco, Senhor. Acalmando nossos corações, que muitas das vezes tem estado aflitos, Senhor, no meio de uma geração corrompida, meu Senhor. Dá-nos um dia de bênção. Dá-nos, ó Deus, uma semana próspera, uma semana, Senhor, onde a tua glória seja sobre as nossas vidas, que decisões tomadas seja para engrandecimento e louvor e honra do teu nome. Eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui, seja adorado para sempre. Nós queremos te agradecer mais uma vez por tudo que és e hás de fazer. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre, que eu oro, hoje e sempre. Amém, Jesus. Amém, 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 Jesus.